Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Aqui é o Júlio, coordenador de equipe curricular do Núcleo Pedagógico Prudente. Estou aqui com o Carlos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, sou PEC aqui no Núcleo Pedagógico e estamos aqui hoje para falar da Olimpíada de Redação, né, Júlio? Isso, hoje nossa intenção é trazer um pouco, alguns pontos principais aí do regulamento da redação. A gente está às vésperas da aplicação, né? Então a gente quer elucidar talvez alguma dúvida que ficou, esclarecer alguns pontos que a gente considera mais cruciais. Então por isso a gente resolveu gravar esse vídeo para vocês. Exatamente, né? Tirar aí algumas dúvidas acerca aí da aplicação, né, Júlio? Que começará ali, iniciará na próxima semana. Então, bora lá dar uma olhada aí no que tem para hoje. Muito bem. Enquanto o Carlos vai projetando, né? Então a gente está aí, como eu disse, às vésperas da aplicação. A aplicação já inicia agora na segunda-feira, dia 19, com as turmas dos sextos anos, né? Depois a gente vai ver melhor os detalhes. Mas a gente já quer de antemão já colocar aqui para vocês que nós teremos aí um espaço, né, para a gente fazer um plantão de dúvidas, caso vocês queiram esclarecer alguma coisa que o vídeo não esclareceu ou surgir alguma outra dúvida. Agora no dia 16, né, na sexta-feira, em dois períodos a gente vai fazer, das 10 ao meio-dia e também na parte da tarde, das 14 às 16 horas. Tá? Então, além do vídeo que a gente está encaminhando para vocês, com os esclarecimentos possíveis, caso surja alguma outra dúvida, nós vamos disponibilizar depois um link, nós vamos ficar ao vivo nesse link para que você possa entrar e tirar a sua dúvida. Isso mesmo. Esse link vai ter uma equipe aqui disponível, né, Júlio, para poder aí auxiliar nas dúvidas da prova, né? Vale lembrar, né, Júlio, diferente da redação paulista ou diferente de de outras provas, né? Por exemplo, da prova paulista, a Redasp ela vai ser aplicada num único dia para cada turma, né? Então, os sextos anos lá no dia 19, não tem repescagem, por exemplo, no dia 20 para os sextos anos. Sexto ano é só no dia 19, sétimo ano é só no dia 20 e assim consequentemente. Então, é uma informação importante, né? O estudante que não conseguir fazer naquele dia, né, da sua turma, ele não poderá fazer no outro dia, porque a prova não vai estar disponível para ele mais. Então, é uma ação, uma informação que nós precisamos estar atentas, né? Para não confundir aí a questão e também não ter a repescagem. Exato. Vamos dar uma olhada então no regulamento, Carlos? Vamos para o regulamento primeiro? Pode ser Podemos. aqui, pode ser aí onde você está mesmo. Já Pode ser começou. aqui na aplicação da Redasp, né? Então Isso. tá bom. Eu vou lendo e a gente vai comentando, pode ser, Júlio? Pode, ótimo. Então tá. Algumas orientações, esse é um documento é, que veio para nós, né? Um documento orientador para aplicação, né? Então aqui a gente já começa com a frase, né? Com o título, né? Orientações para o dia da prova, fase única, que vem reforçando aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, as provas acontecerão entre os dias 19 e 27 de agosto, de acordo com o cronograma agendado para cada unissérie, né? Então, ele traz aqui esse cronograma, além do cronograma com as etapas, né? As datas de aplicação e também a data limite para correção dos textos. Então, essa também é uma informação importante, por conta que se os textos não forem corrigidos pelos professores até a data limite, essa correção será feita pela inteligência artificial, né? E então todas as redações da Redasp serão corrigidas ou pelo professor ou pela inteligência artificial. Então nós temos aí para cada ano e série, né, uma data, iniciando aí no dia 19 até o dia 27 e seus limites de correção, né, respectivos.
Perfeito. Cabe lembrar que não é obrigatória a correção pelo professor, né? Isso foi uma questão levantada, né? O professor ele não é obrigado a corrigir. Lembrando que se ele quer corrigir, se ele quer dar uma olhada, né, de repente quer considerar essa avaliação como uma parte do processo também da aprendizagem do estudante, ele pode sim corrigir, tá? Se não, é só ele esperar que aí quando passar essa data que foi dada de limite para a correção dos textos, a inteligência artificial fará a correção prévia. Perfeito, perfeito, Júlio. E também vale lembrar uma informação importante aqui, mas a gente vai falar sobre ela mais à frente. O professor que corrigir, né, as redações da Redasp, ele não vai poder fazer aquele movimento de devolutiva para o estudante, né? Essa redação da Redasp em si, né, ela precisa ser corrigida e finalizada. Ela não pode ser devolvida, ela não pode ser, não pode ter essa devolutiva para o estudante, assim como alguns professores fazem quando é a redação mensal, né, da redação paulista. Então, na Redasp, a etapa de correção ela acontece apenas em uma, né, no caso, em uma etapa, né, e não podendo haver a devolutiva, tá? Então aqui também já traz aqui sobre o que nós falamos, né? O professor também poderá fazer essa alteração até a data limite, né, da nota que foi sugerida pela inteligência artificial, né? E diferente da redação mensal, Júlio, o que os professores, a escola precisa se atentar é que essa redação, diferente, né, das demais, ela haverá uma finalização automática dela, né? Então, se o professor, diferente da outra, que se o professor não finalizar, ela vai ficar lá pendente. A Redasp não, a Redasp, independente né, da correção, não, ela será finalizada ali na data limite. Sobre os horários de aplicação, então o cronograma nos traz aí no turno da manhã o início entre 8 e 8h30 e o término para as 10 horas, né? A prova é de 1h30, né? O estudante terá 1h30 para desenvolver aí a redação, produzir o texto, digitar o texto, enviar, né, esse texto para correção e tudo mais, tá? No turno da tarde, entre as 14 e 14h30, com término aí às 16, e no período noturno, entre 16h30 e 20 horas, com término às 22, né? Então esse é o horário que o regulamento traz, né, Júlio? Então é importante as escolas se programarem para esses horários, para que tudo ocorra aí na tranquilidade. A Redasp, ela tem uma questão assim diferente das outras redações, porque ela tem início para começar, né? Ela tem horário para começar, ela tem horário para terminar, e o professor, o aplicador, vai precisar aí cronometrar o tempo, né, em 1h30, né, para os estudantes, para eles poderem fazer essa redação e produzir esse texto, né? Só que tem um porém, né, Júlio? A gente sabe que nem todas as escolas têm disponível aí os dispositivos para todos os estudantes fazendo a mesma hora, né? Como que a gente faz, Carlos? Então, no caso, vamos pensar aqui. Uma escola que tem 120 estudantes e tem, sei lá, 70 notebooks ou 70 tablets. Como que eles vão fazer? Então, nós temos aí uma informação bem importante. Primeiramente, a Redasp ela vai precisar ser digitada ou no notebook ou no tablet, tá? É importante não utilizar, né, só em última hipótese mesmo, o celular. Então, é o tablet ou o notebook. Mas digamos que a escola tenha, por exemplo, 4 sextos anos, que somam aí 120 alunos e só tem 70 dispositivos disponíveis para aquele momento. Então, a escola pode agendar dentro daquele turno, por exemplo, 2 turmas começando ali às 8 e terminando às 9h30, e outras 2 turmas, por exemplo, começando aí às 10h30 e terminando ao meio-dia. Para isso, o sistema ele vai ficar aberto para as turmas da manhã entre 7h30 e 1h da tarde, para as turmas da tarde da 1h30 às 19h
e na turma da noite, né, o noturno, das 19 às 22h30. Então tem que observar, a escola não tendo esse dispositivo, né, suficiente para aquele número de estudantes daquele turno, então ela pode fazer. Mas, por exemplo, não pode ultrapassar esse período das 13 horas, senão os estudantes poderão ser prejudicados. E a gestão do tempo de 1h30, né? A aplicação para cada turma. Tem que ser observado bem essa questão do máximo ali de 1h30 para os estudantes elaborarem a produção textual, digitar essa redação, né, no sistema, no CMSP, e enviar essa redação, tá? Então tem que observar isso. Uma questão que tem surgido aí de dúvidas e que eu acho que já vai trazer logo abaixo aí na instrução, essa questão das escolas PEI, né? Como que seria essa questão aí que eles sempre fazem no primeiro turno, né? As escolas PEI, de 9 horas, tem diferença das PEI de 9 horas para as PEI de 7 horas? Qual a orientação que a gente tem para essa questão? Bom, a orientação para as escolas PEI são as seguintes, né? As escolas PEI de 9 horas, elas que têm apenas um turno, né? Óbvio, elas farão a prova estará disponível, né? Para realização no período da manhã. Então, a PEI de 9 horas precisará aí se organizar para realizar a Redasp aí no período da manhã. A PEI de 7 horas, que tem um turno apenas, também na parte da manhã, tá? Então, por exemplo, a PEI de 7 horas, caso ela tenha apenas um turno na escola, vai ser esse período da manhã. Se for uma PEI de 7 horas com 2 turnos, então o primeiro turno na parte da manhã e o segundo turno na parte da tarde, tá? Então, por exemplo, temos escolas PEI que tem ensino fundamental de manhã, ensino médio à tarde, né? Iniciando à tarde, né? O segundo turno. Então, de manhã será a galera do fundamental, então na parte da tarde não vai estar disponível essa prova para o fundamental. Na parte da, né? E também, por exemplo, digamos que a escola queira fazer com o ensino médio na parte da manhã, né, e seja o segundo turno, também não vão conseguir fazer. Eles terão que esperar o turno mesmo do estudante para fazer a prova, né? Em caso de dúvidas, basta a gente pensar nessa seguinte ação, né? Qual que é o turno de início da aula do estudante, né? Então, se o estudante inicia a aula de manhã, ele precisa fazer a prova de manhã. Se ele inicia o turno de estudo dele à tarde, ele precisa fazer a prova à tarde e não à noite, né? Não podemos deixar aí, por exemplo, a PEI, né, que tem o segundo turno, o ensino médio, que vai até às 21 horas, deixar para fazer essa prova lá para 7 horas da noite, que aí, no caso, o sistema vai estar fechado para o estudante. Então, é uma informação importante que a escola precisa se programar. Muito bom, muito bom. É, também já cabe lembrar, né, que existe uma limitação do número de palavras para cada uma das redações, né? Do sexto ao nono ano, acho que o Carlos vai descer ali para a gente ver, né? Do sexto até o nono ano, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, eles precisam apresentar uma redação que vai de 100 palavras a 250 palavras, né? E se o estudante ele não cumprir essa exigência, ele vai ser desclassificado, né? Isso. Para o ensino Aí, médio é de 120 a 350 palavras. exato. A exigência, né, Carlos? Essa informação está lá no regulamento, né, Júlio? É Isso. interessante a gente ver essa questão. Então, nós temos sim, diferente, por exemplo, da redação mensal, que o estudante tem um número mínimo de palavras, mas ele não tem um número máximo. Então, ele pode, né, redigir aí o seu texto, produzir seu texto, realizar sua produção textual de forma bem ampla. Na Redasp, a gente tem um limite também de palavras. Então, foi estabelecido aí esse limite de palavras. Então, é o mínimo e o máximo. Então, o estudante precisa se programar aí na sua produção textual dentro dessa faixa aí de numeração, de número de palavras, né? Uma informação que o pessoal também tem perguntado
Júlio, onde que será realizada a prova? Qual plataforma vai estar disponível para o estudante, né? E se é possível o professor ter acesso a essa prova antes. Na verdade, o professor não terá acesso a essa prova antes. Essa prova ela será disponibilizada para o estudante a partir aí das 7h30, que vai ser o horário que vai estar, né, realizando o funcionamento da prova. Então, a partir das 7h30 que o estudante vai ter acesso a fazer a prova. Então, antes não é que nem a redação que a gente programa, libera para o estudante, o professor consegue ver o tema, trabalhar esse tema. Na Redasp não será dessa forma, tá? Então, a prova estará disponível no centro de mídias e o estudante vai abrir, né, vai acessar o centro de mídias e vai ter um card para a Olimpíada de Redação. Ele vai clicar nesse card e vai clicar na turma que ele, né, pertence e ele vai fazer a prova, tá? Para os aplicadores, né, é importante lembrar que eles precisam orientar os estudantes, né, a entrar nesse ambiente da prova, né, no ambiente virtual, né, da prova, acessar, verificar se o estudante está com o próprio login, né, porque muitas vezes a máquina tem o login de um outro estudante que utilizou até num outro dia, então observar se é o próprio login dele mesmo, né. É interessante os aplicadores ali, Júlio, manterem um ambiente tranquilo, calmo, né, para os estudantes poderem pensar, fluir o pensamento aí, a criação textual, né, a produção textual. Não é, né, como toda prova, não é permitido utilizar aparelhos, né, eletrônicos, dispositivos eletrônicos, né, como celulares, tablets pessoais, fones de ouvido. Então, os aplicadores precisarão se atentar a essa questão, né? Também não é permitido pesquisa, né, Júlio? Então, eu ia aproveitar a deixa e dizer sobre isso, né? E o regulamento, ele deixa claro que o aplicador, né, ele precisa circular entre as carteiras, fiscalizando, né, os candidatos para evitar que haja possibilidade de consulta, porque nessa prova não é permitida, né, nessa avaliação das Olimpíadas não é permitido nenhum tipo de consulta. E também o regulamento sugere que seja aconselhável que a fiscalização por 2 ou mais membros do quadro escolar. E aí, nesse ponto, é importante a escola se organizar, né, para que haja essa fiscalização. Existe por parte da diretoria uma movimentação para a gente atender nesse momento também um apoio, né? Nós não vamos conseguir o apoio a todas as escolas presenciais, porque nós somos em menor número do que a quantidade de escolas. Nós não temos condições de atender 44 escolas presencialmente os 7 dias, mas nós vamos dar um suporte remoto e também presencial, mas a gente vai tentar nesse movimento aí. Mas isso é fato, a escola precisa garantir pelo menos com 2 aí aplicadores fiscalizando as salas onde vão estar realizando essa prova, tá? Isso, exato. E vai ser o aplicador que vai fiscalizar o tempo, né? Então, o tempo de 1h30 aí será, né, a duração máxima da prova, né? Se a duração máxima da prova será o aplicador. E é interessante quando iniciar a prova, né, marcar esse tempo no quadro para os estudantes ir acompanhando, né? E a cada meia hora o aplicador atualize lá no quadro, né, o horário Isso, que os alunos possam já se organizando, né? exatamente. Outra questão, esse tempo da prova poderá ser ampliado caso durante a prova haja aí um imprevisto, por exemplo, como queda de energia, ou a internet de repente não funcionar, e ele tiver que ampliar esse período de 1h30 para um pouco mais ali, ele pode, mas respeitando aquele período, né, de onde a avaliação vai estar aberta, que após aquele período ali, ela vai ser fechada automaticamente. Assim também, Júlio, uma informação importante, os avaliadores também deverão permitir que os estudantes eleitos à educação especial sejam assistidos de acordo com as suas necessidades.
e eles também têm direito aí a um tempo estendido de prova, né? Eles poderão utilizar um tempo estendido de prova. Perfeito. Só retomando essa questão da, da ampliação, Carlos, do tempo, né? Lembrando que é previsto somente em casos de questões de segunda ordem, né? Então, caiu a energia, ou a conexão ficou ruim, no começo não conseguiu conectar, para que não seja estendido para alguns alunos que atrasarem, outros que chegarem, né? Esse tipo de situação não está previsto esse alargamento das horas aí do tempo previsto para avaliação, tá? Acho que era isso. Exato. Tem que Também observar bem isso. isso pode uma orientação que a gente dá e também está previsto no regulamento é que pode ser dado ao estudante uma folha para rascunho, que o aluno consiga rascunhar um pouco as ideias, colocar as ideias ali, desde que essa folha ela seja recolhida depois pelo aplicador da prova, né, Carlos? Exato. É interessante que essa folha seja disponibilizada pelo aplicador, né, e não que o estudante venha com essa folha, né, Júlio? É importante que ele disponibilize ali na hora, para que não haja aí uma cola, ou de repente o estudante já fez uma prévia, escreveu esse texto antes e chegar com isso pronto só para digitar, então, para garantir essa lisura, né? E é interessante também sempre pedir para os estudantes, conforme eles forem digitando, que eles vão salvando, né? Vai clicando lá em salvar rascunho para que, caso haja aí uma intercorrência, né, de falta de energia, ou o computador às vezes desliga sozinho, religa, faz aquela reinicia sozinho, ou por outras questões, ele não perder tudo aquilo que ele foi digitado. Então, sempre ele salvar em rascunho, né? Vai digitando ali, salva em rascunho, para ele não perder, para evitar essa perca, de que perca esses dados, né? Essa perda de dados, né? E também, uma coisa parece boba, mas acontece sempre, eu vejo nas escolas, né? Essa questão, é o estudante não clicar em finalizar a prova, né? E aí acaba achando que vai lá, fecha o login, não finalizou a prova, e a redação fica em rascunho, e ele não consegue, não vai competir, não vai gerar dados ali para, né, para uma nota, para correção, porque vai dar como se ele não concluiu a redação. Então é importante clicar lá em finalizar a prova e verificar se realmente aconteceu essa finalização. Perfeito. Então aqui também cabe, né, por fim, que os gestores, os aplicadores, né, reportem para a gente qualquer eventualidade que aconteça, para essa equipe que vai ficar de plantão, né, para nós aqui do núcleo, para o supervisor de ensino, enfim, reportem para nós aí qualquer eventualidade, né, para que a gente possa também aí tentar, de certa forma, auxiliar, apoiar dentro do possível, né, Júlio? Perfeito. Bom, em relação às máquinas, né, então deixar tudo organizado, o ambiente com antecedência, né, para a gente poder otimizar o tempo o máximo possível, né, dos estudantes, e que a gente possa também, que os estudantes possam fazer essa prova de uma forma mais tranquila, mais com boa tranquilidade, com espaço suficiente aí para eles poderem redigirem seus textos, pensarem no tema. Isso. Eu sei que você já falou, Carlos, mas eu queria reforçar, né? Para a gente se organizar o máximo possível naquilo que é previsto da escola, né? Em relação a alguma previsão de uso das máquinas, dos recursos, né? Então, verificar isso com antecedência, porque não haverá outro dia para aplicação da redação, né? Então, a gente sabe que aquele estudante daquele dia ele tem que aplicar, ele tem que fazer a sua prova naquele dia, não vai ter outro momento, né? Ex- Então, aquilo que está sob a nossa governabilidade, a gente precisa garantir aí com o máximo de excelência possível, né? Exato, Júlio, exato. Então aqui também nesse documento, no final dele, né, traz algumas orientações, né, algumas soluções.
Caso o estudante não consiga acessar a prova no CMSP, então observar se ele está fazendo o login certo, às vezes esqueceu de digitar um número, digitou um zero a menos, ou trocou, né, o número. Então é importante observar se o número ali do login dele está correto, se está digitando certo. Uma informação importante, principalmente para o pessoal né, que auxilia na organização desses dispositivos, é verificar se a data e a hora do computador está correta, porque se a data não estiver atualizada e a hora do computador também não estiver atualizada, a prova não vai abrir para os estudantes, né? O sistema entende que é outra data, então ele não vai abrir. Então, é uma coisa básica, mas que é importante eles observarem, quem vai organizar o espaço aí, se todas as máquinas, todos os dispositivos estão com horários e dias atualizados, né? Se caso, mesmo assim, ainda o estudante não consiga entrar, observou lá que tem o login certinho, que a máquina está com a data correta, mesmo assim, não conseguir entrar, substitua o aparelho, vá para outro dispositivo e inutiliza aquele para a redação, né? E a prova vai ficar aberta apenas naquele turno indicado, como a gente disse. Isso, e também sobre o uso do celular, né? Uhum. A gente falou, a preferência seja dada para o uso dos equipamentos no formato tablet ou notebook ou até os computadores desktop, né? E só em último caso o celular pode ser usado num caráter emergencial. Então o equipamento não está funcionando, não está abrindo e a escola percebe que corre o risco desse estudante não dar conta, aí disponibiliza o celular. Tá? O uso do celular ele é proibido nos demais contextos, de pesquisa inclusive, tá bom? Para a gente garantir a lisura aí do processo. Exato. E aí uma pergunta também, né, uma pergunta não, uma questão importante. Por exemplo, se o aplicador perceber que o estudante colou, né, utilizou de cola ou sei lá, né, tentou burlar aí a prova ou alguma coisa nesse sentido que poderia desclassificar estudante. No momento ali da prova, Júlio, o professor, o aplicador, na verdade, não terá como desclassificar esse estudante, né? Mas ele reporta o acontecido ao professor responsável, né, de língua portuguesa ali, o professor responsável da correção, né, que o professor que fará essa correção, ou até mesmo, né, a gestão. Então, quem tiver também com dificuldade pode entrar em contato conosco aqui, que a gente auxilia, né, a equipe de redação que auxilia nesse processo. E vai entrar na redação do estudante depois que o estudante terminar e vai atribuir a nota zero para ele nessa redação, né? Até mesmo porque é uma Olimpíada, é uma competição, então é interessante a gente garantir aí a lisura dos competidores. Bom, essa questão aqui, acho que todo mundo já está sabendo, não é muito para aplicação, mas, né, 10% do total dos estudantes participantes por escola, né, que vão seguir aí, né, vão ser classificados, né, para a correção da banca, né. Então todas as redações elas serão corrigidas, né, com o auxílio do professor ou com a inteligência artificial, e 10% do total dos estudantes, das melhores notas aí, que vão para a banca que vai fazer a correção e vai para a classificação das medalhas, né? Então, essa uma questão que a gente pode tratar futuramente, né? E que não está muito alinhada com a aplicação da prova na semana que vem, mas que faz parte do todo o processo da Olimpíada. Mas aqui cabe aquela informação, né? Não poderá fazer nenhum tipo de devolução do texto, o professor, né? Então se atentar a isso, né? Porque se o professor fazer essa devolução para os estudantes, o estudante vai ser desclassificado automaticamente. Então, na Redasp, a redação, né, da Redasp, essa atividade da Redasp não pode ser devolvida para o estudante. Isso acho que vale reforçar esse ponto, Carlos, porque às vezes o professor já está acostumado, né, na correção das provas, das redações no cotidiano, e de repente já
automaticamente já clica para que o estudante receba, eles precisam se atentar muito a esse item, porque a desclassificação é imediata, né? Então, se o Exato. professor se enganar e devolver para o estudante, ele vai desclassificar o estudante. Então precisa ficar muito atento, tá? Orientem os professores de vocês aí para que fiquem atentos nesse momento, se eles forem fazer a correção, eles precisam se atentar para não fazer a devolutiva para o aluno. Exato, Júlio, exato. Para não, caso isso ocorra, vai haver uma desclassificação automática daquele estudante, né? Bom, das orientações de aplicação da prova da Redasp, acho que a gente está já bem definido. Eu vou projetar aqui, você precisa que projete o regulamento para fazer mais algum apontamento, Júlio? Eu acho que não, Carlos. Eu estava aqui, porque eu estou com o regulamento aqui na mão e eu Sim. observando, acho que já falamos tudo o que precisávamos falar, né? Uma informação importante que eu quero aproveitar o momento, Júlio, o pessoal tem perguntado a respeito e a redação mensal é optativa ou não? Né? A redação mensal e a Redasp são duas atividades distintas, né? A Redasp ela é um concurso, é uma Olimpíada, né? E a redação mensal ela compõe aí o currículo de língua portuguesa, né? Do estado de São Paulo. Então são duas atividades diferentes, porém a Redasp ela vai contar, né, no BI, ela vai contar para o BI dos índices do painel Escola Total, também assim como a redação mensal. Então, por ser duas atividades distintas, a Seduc entende, então, que a meta, que era de 4 redações nesse segundo semestre, passou a ser 5 redações. Então, além da Redasp, nós também continuamos com a redação mensal, com aquela que, né, tem os gêneros textuais já pré-definidos pela Seduc, inclusive também essa redação mensal, a atividade, o modelo de redação já está disponível lá no CMSP para publicação e desenvolvimento dessa atividade com os estudantes em sala de aula. Isso. Cabe lembrar que você falou muito bem, né? Embora sejam as duas redações, elas têm intencionalidade pedagógica diferente. A Redasp, como o Carlos já bem disse, é um concurso, é uma prova, é uma seleção. Então, os alunos vão ter acesso ao tema, né, no momento da prova, né, embora a gente já sabe mais ou menos o gênero, qual vai ser, né? O Carlos já até colocou, então os estudantes do sexto, sétimo e oitavos anos do ensino fundamental vai trabalhar a carta ao leitor como gênero textual. E os estudantes de nono ano até a terceira série do médio vai trabalhar o artigo de opinião. Então, embora esse gênero já esteja divulgado, o tema eles vão saber na hora, né? E tem 1h30 para realizar, com hora para começar, hora para terminar, porque o objetivo é uma seleção mesmo, né? Fazer uma seleção porque se trata de uma competição, uma Olimpíada. A redação paulista, a gente não pode esquecer que ela é uma redação que tem foco direto ligado com a aprendizagem do estudante dentro de um processo que começa lá na sala de aula com o professor repertoriando o estudante, conhecendo o gênero textual, explicando as características desse gênero, fazendo a produção textual, trabalhando com os estudantes essa produção, corrigindo e dando a devolutiva. Então, a Redasp não pode substituir aí, vamos pensar nesse ponto, porque elas têm intencionalidades diferentes, embora as duas vão computar como notas aí para o BI da escola e tudo, mas a gente não pode esquecer o foco pedagógico que tem por trás, né? Então é isso, Júlio. Eu acho que é importante sim essas informações, né? Essas dúvidas, né? Alguns coordenadoras sempre nos procuram a respeito dessas dúvidas. Mas é importante a gente então ressaltar, né? Só para a gente, acho que
podemos finalizar praticamente essa orientação, mas é importante então a escola organizar o espaço, lembrar que cada turma é num dia diferente, né? Não é igual a prova paulista, que às vezes é 2 turmas no mesmo dia, ou enfim. E a prova paulista ela tem a repescagem, a Redasp não tem repescagem, ela é só naquele dia, então na segunda-feira é só o 6º ano, na terça é só o 7º, e assim consecutivamente. E que a prova vai estar disponível a partir dali das 7h30, 8 horas da manhã, até as 13 horas da manhã, né, na parte da tarde. Enfim, consecutivamente, como a gente falou. Então a gente precisa tomar cuidado com o turno, né, do estudante, né, que eu acho que essa é a principal informação que a escola precisa, né? Ah, o aluno faltou, ele não poderá fazer a Redasp, não tem como fazer a Redasp em outro dia. Então, o aluno faltou de manhã, eu vou mandar ele vir à tarde. Não vai estar disponível para ele vir à tarde para fazer essa questão, né, a fazer a atividade da Redasp. Então, se atentar bastante a essa questão. É isso, meu querido. Acho que tentamos aqui com esse vídeo trazer os pontos mais significativos, mais importantes para a gente se atentar a essa aplicação, né? Quero reforçar que nós teremos aí durante todos os dias da aplicação a equipe que vai ficar no backstage aqui na diretoria, seja via Teams, o link vai ser disparado para vocês por meio dos grupos por meio do e-mail oficial, né? Mas também por meio dos grupos de WhatsApp onde estão os coordenadores, os diretores, mas também por via telefone, né? Caso dê uma pane na internet, por exemplo, a gente precisa ser comunicado, tá? Então, essa equipe que vai ficar aqui todos os dias disponível para atender vocês, pode tirar inclusive as dúvidas. Surgiu uma dúvida lá na hora, então já rapidinho entra no link, já comunica o que está acontecendo e a gente vai tentar sanar e, enfim, juntos chegar a uma solução para essas questões que forem surgindo, tá bom? Acho que é isso, né, Carlos? É isso, quero desejar desde já a todos os estudantes uma boa prova, né, uma boa Olimpíada. É algo novo para a nossa rede, né? É uma Olimpíada de redação, então é algo que é novo para os estudantes também, né? Acho que está todo mundo aí com um friozinho na barriga, né? Mas a gente espera que tudo dê certo e desde já desejo a todos os estudantes uma boa prova, uma boa atividade e as escolas também sucesso aí na aplicação. Quero agradecer o engajamento de vocês, coordenadores, diretores, professores, que a gente sabe que o contexto não é um contexto fácil, né? A gente está num período de transformações dentro da escola, a gente sabe das demandas que vocês têm, mas a gente sabe também do carinho, do amor que vocês têm por essa molecada, né? E pelo trabalho que é desenvolvido aí. Então, a gente tira o chapéu para vocês, tá? Agradeço mais uma vez, em nome do Núcleo Pedagógico, em nome da Diretoria de Ensino, esse apoio, esse bom desenvolvimento que nós teremos aí na Redasp, tá bom? Até a próxima.